Paulo Raimundo, muito obrigado por ter vindo à RTP. Bem, na quarta-feira passada, o dia 19 de março, um grupo de deputados ucranianos, acompanhados, creio eu, por um deputado do Partido Socialista, vieram à Assembleia da República e as bancadas aplaudiram-nos, com exceção do PCP. 2 semanas antes, no dia 28 de fevereiro, portanto, no mês passado, a Assembleia da República aprovou uma declaração de solidariedade com a Ucrânia e o único partido que votou contra foi o PCP. A minha pergunta é, porquê? Olha, boa noite. Prometo-me agradecer o convite e para aproveitar este dia 24 de março, Dia Nacional do Estudante, para dar uma grande saudação aos estudantes deste país, com uma grande jornada de luta hoje, no ensino superior, contra as propinas, pelas melhores condições para estudar, e fica esta nota, não queria deixar perder esta oportunidade. A sua pergunta, eu acho que devia ser feita, e pode ser feita naturalmente ao Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, mas tem que ser feita também aos outros partidos. Porque os partidos que aplaudiram aqueles deputados ucranianos são os mesmos que condenaram a Ucrânia há 3 anos a esta parte a uma guerra e que levaram milhares de ucranianos à morte. Aliás, estão disponíveis, inclusive, para que a guerra continue até ao último ucraniano. E, portanto, a melhor forma de mostrar solidariedade com o povo ucraniano é parar a guerra, esta guerra que está a destruir território, está a destruir a vida de milhares de pessoas. E esse é que era o grande contributo que devíamos dar ao povo ucraniano, e é nesse contributo que o PCP está profundamente empenhado. E uma segunda razão é que iniciou a guerra na Ucrânia? Uma segunda razão é que os deputados, uma larga percentagem dos deputados portugueses que aplaudiram os deputados ucranianos na Assembleia da República, se estivessem na Ucrânia, não podiam ser deputados na Ucrânia, porque, como sabe, a Ucrânia tem legalizado um conjunto de partidos, desde logo sociais-democratas, partidos socialistas, não são só os comunistas que estão ilegalizados na Ucrânia. E, portanto, essa é uma evidência, nós não somos hipócritas. Solidariedade com o povo ucraniano, condenámos a guerra desde o princípio, e por nós a guerra não se teria sequer começado, teria sido evitada, e não devemos perder nenhuma oportunidade de acabar com a guerra, com a destruição, com a morte que está em curso, e é isso que se exige de todos. Mas quando diz que a União Europeia é que iniciou a guerra, então nós é que iniciámos a guerra na Ucrânia? Eu não falei na União Europeia. O que eu disse foi que os partidos que aplaudiram de pé, como fez esse registro, são aqueles que o caminho que acham é mais guerra, mais armas, mais destruição. Mas isso é uma escolha da Ucrânia. A Ucrânia é que decide. Nós não temos essa opinião. E, aliás, não só não temos essa opinião, como achamos que, como disse, esta guerra podia ter sido evitada e, na primeira oportunidade, devia ter sido parada. E 3 anos depois, a opção de mais guerra, mais armas, mais destruição está à vista de todos. Quantas milhares de pessoas podiam ter sido evitadas a sua morte? Mas não acha que cabe à Ucrânia decidir se deve lutar ou não? Mas isso é uma questão do povo ucraniano e dos ucranianos. Essa é uma questão que compete aos ucranianos. Ora, claramente eles decidem que sim. O que isso não altera nada, em nenhum momento, é este facto objetivo. Metade daqueles partidos que aplaudiram de pé na Ucrânia estão ilegalizados. E o que o Partido Socialista fez quando bateu palmas de pé foi aprovar a legalização do seu partido irmão na Ucrânia, assim como os sociais-democratas e assim como outros democratas na Ucrânia. Essa é que é a grande... Quando diz que, que nós é que somos responsáveis pela guerra porque estamos a alimentá-la ao enviar armas, no fundo está a dizer aquilo que sempre disse o PCP, que é contra o envio de armas para ajudar a Ucrânia a defender-se. É isto? Não, o que eu estou a dizer é que nós estamos perante uma guerra que devia ter sido evitada desde o princípio. Primeira questão. E segunda questão... Mas como é que se impede a Rússia de invadir a Ucrânia? E segunda questão, a partir do momento em que ela se iniciou, devia ter-se feito tudo para que ela acabasse. Ora, fez tudo para que ela continuasse e se intensificasse. Esse é o grande problema. E com isso, nós estamos perante um país destruído e milhares de mortes que devem ter sido evitadas. Mas se o objetivo da Rússia era vassalizar a Ucrânia, como é que seria permitir isso? Isso me permite. O mais grave do que isso ainda é outra questão. É que nós, perante oportunidades que há para a paz, aquilo que estamos a assistir não é a construção desses caminhos da paz. É um caminho de mais armas, mais destruição, este caminho de armamento e de destruição. Portanto, apoio ao envio de armas para a Ucrânia, é isso, correto? Vamos lá ver. Deixe-me só esclarecer por isso. Mas vamos lá ver se alguém acha que nós vamos armar-nos até aos dentes, desculpa a expressão, e do outro lado vão ficar a ver. Vão-se armar também até aos dentes. Os outros lados já estão armados até aos dentes. Claro, é evidência. A Rússia já anunciou. Nós sabemos. A Rússia já anunciou em dezembro do ano passado que o seu orçamento para a defesa é de 32,5%. Mesmo assim, já estão totalmente armados. Mesmo assim, nós temos uma realidade em que a União Europeia já gasta hoje mais em armamento do que gasta a Rússia, como sabe. Esse é o objetivo. Portanto, o caminho não é gastar mais armas, não é gastar mais dinheiro em armas, mais em guerra. E não há... porque isso vai levar à destruição. Mas deixe-me só esclarecer isto. Então, opõe-se ao envio de armas à Ucrânia? Não, o que nós temos que decidir hoje, o que está em decisão hoje é o seguinte.
é se o caminho é um caminho de mais armas e mais armamento, até à escalada final, até à destruição final, ou então se o caminho é mais paz, mais cooperação e não trocar salários, pensões, abonos de família, direitos por dinheiro para as armas. Essa que é a grande questão. E opõe-se então ao envio de armas para a Ucrânia, é não, isso? o governo português tomou uma decisão, tomou uma opção. Foi enviar armas e havia várias formas de solidarizar-se com o povo ucraniano, decidiu alinhar neste envio de armas. Este envio de armas, o que está a traduzir é naquilo que estamos a ver. E opõe-se ao envio de armas, é isso? Quer dizer, o governo português entenderá o que não, nós... o PCP, o senhor opõe-se ao envio de armas? Não, aquilo que eu acho que é fundamental para todos é se todos empenhassem a sua força, as suas vontades e as suas capacidades na construção da paz, nós tínhamos evitado milhões de mortos. Portanto, opõe-se ao envio de armas para a Ucrânia para se defender. O que eu me oponho é que o caminho perante o que está a acontecer seja enviar mais armas. Nós precisamos de enviar é mais paz e mais cooperação. Portanto, opõe-se ao envio de armas. Eu fico com a minha. Não, só estou a tentar esclarecer, porque uma das queixas do PCP é justamente não conseguia explicar devidamente, não se entendeu bem a posição. Estou a tentar clarificar essa posição. Estou a uma pergunta direta para tentar obter... Não, eu respondo por uma razão simples. Por uma razão simples. É como lhe digo. Se ao longo destes 3 anos, se todos estivessem empenhados na paz, como o PCP sempre se empenhou desde o princípio, e não se tivessem empenhado em mais armas e mais guerra e mais destruição, teríamos evitado milhões de mortos, teríamos evitado um país destruído. Não foi isso que aconteceu. E alguns deles que bateram palmas de pé, o que fizeram foi condenar o povo ucraniano à morte. Ora, mas o povo ucraniano é que decide o seu comportamento. Mas nós não alinhamos nesse caminho. No caminho da guerra e da destruição, connosco não. Portanto, a sua posição fundamental é não envio de armas para ajudar a Ucrânia. A minha posição fundamental é dizer assim, perante a opção de mais armas e mais guerra, nós dizemos assim, não trocamos guerra nem armas por salários, por pensões, por direitos das crianças. E essa é uma posição universal ou é específica para a situação da Ucrânia? É uma posição universal, é uma evidência. Portanto, opõe-se sempre ao envio de armas numa situação de guerra para ajudar um país a defender-se de uma invasão? Não, o que eu estou a dizer é o seguinte, nós temos um Estado, vamos lá ver, nós temos um Estado que tem uma lei fundamental, que é a Constituição da República Portuguesa. Esta é a lei que nós estamos todos obrigados a cumprir e a fazer cumprir, mais nenhuma. Esta é que é a única. E o que a nossa Constituição da República implementa é que o país é um país que procura os caminhos políticos, o diálogo político e diplomático para a redução dos conflitos, que é o que está consagrado na nossa Constituição, um país da paz e da cooperação. E é isto que nós temos que fazer. Ora, nós fizemos tudo ao contrário. Não fomos só nós. Quando um país é invadido, não se deve ajudá-lo. Não é, eu estou a prestar uma resposta muito clara. Sabe porquê? A pergunta é muito direta. Sabe porquê? Porque agora, se quiser, vamos para outra situação. Só para demonstrar a hipocrisia da discussão muitas vezes que se confronta. Então, e o que é que se faz perante o povo palestiniano? Vai-se mandar armas para a Palestina para se defender da invasão israelita? Viu alguma posição neste sentido na União Europeia ou do governo português? O governo português recusa-se a reconhecer o Estado da Palestina? Vai enviar armas para a Palestina para os palestinos se defenderem? Esse é o caminho? E defende que se fizesse isso? Esse é o caminho? Não, claro que não. Não, claro que não. E há alguma circunstância em que defende o envio de armas para um país que é atacado? O que nós precisamos é, como disse, é um caminho da paz, da cooperação e do respeito do direito internacional. Este é que é o caminho. E é preciso que as forças em conflito se juntem e encontrem os caminhos para as soluções. Não sei quais são, então vão ter que encontrar. Vou fazer a pergunta de outra maneira. A Alemanha nazi invadiu a União Soviética. Os aliados ajudaram a União Soviética a defender-se, enviando armas para lá. Acha que fizeram mal, portanto, o caminho era para a paz. Vamos lá ver se a gente... trazemos a discussão para os não, temas... Não, estou a tentar perceber qual é o princípio... Não está. Sabe porquê? Eu vou dizer porque eu acho que não está. Porque eu fiz uma pergunta e também não me respondeu. Mas claro. Eu sei. Aliás, eu fiz uma pergunta se estava a defender o envio de armas para o Hamas. Eu fiz-lhe uma pergunta se o caminho da União Europeia e do governo português era enviar armas para o povo palestiniano para se defender. Não, e eu pergunto-lhe assim. Eu acho que não. Claro que não. Muito bem. Claro que não. E há alguma circunstância em que prevê que esse possa ser o caminho? Nós estamos perante uma situação no mundo que está em perigo. É uma evidência que está em perigo. E o que nós temos de escolher hoje é se este perigo é para aumentar ou para diminuir. Se o conflito é para escalar ou para desescalar. Ora, nós para desescalarmos o conflito e para minimizarmos o perigo, o caminho não é com mais armas. O caminho não é armarmos até aos dentes. O caminho é abrir todas as vias para desanuviar o conflito e chegar aos caminhos da paz. Isto é válido para a Ucrânia, é válido para a Palestina, é válido para todos os sítios onde há conflitos. E a questão principal, talvez até mais importante, é que hoje há um espaço que se vai alargando na compreensão deste caminho. Ora, isso é positivo. Isso é positivo para os povos, é positivo. Paulo Raimundo, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Já está? Já, 10 minutos. Pronto. Muito obrigado.